Entrevista, notícia, reportagem, podcast, é no Bate-Papo com Tomás. E aí, meus amigos gravataenses, olha, hoje o nosso bate-papo é com quem? Com Bruno Salles. Se tem um nome que está na boca do povo, se tem um nome que está causando polêmica na política de Gravatar, se chama Bruno Salles. E hoje o nosso bate-papo vai ser com ele. E aqui vocês já sabem, no bate-papo do Tomás tem uma característica interessante. A gente não escolhe pergunta, a gente faz perguntas. O cara, a pessoa, o candidato, o pré-candidato, ele vai responder se quiser. Mas nós fazemos as perguntas, porque é a pergunta que o povo faz todo dia. E se ele, que está aqui hoje, não responder a essas perguntas, quem vai responder? Sou eu, como jornalista? Não, de jeito nenhum. Eu posso fazer análise, eu posso fazer comentário, eu posso fazer uma conjuntura política da situação de Gravatar e dizer é isso, é aquilo. Mas não significa que seja a resposta da pessoa de quem as pessoas estão falando. E por que estão falando de Bruno? Motivo muito simples. Todo mundo já esperava assistir o mesmo filme de 200 anos atrás, de quando Gravatar começou com Justino Carreiro de Miranda. Esperava um J, outro J. Antigamente era um J e um O, Joaquim Ozano. Era um J e um B, Joaquim e Bruno Martiniano. Agora não, agora é JJ, Joaquim e Joselito. Aí pensavam que ia assistir o mesmo filme, Deus e o Diabo na Terra de Gravatar. Mas não é Deus e o Diabo na Terra de Gravatar. A gente vai ter dois pré-candidatos, que é Joselito e Bruno Salles, que mudou esse J. Tirou um J da política. Nós agora temos um B de Bruno Salles que vai disputar a eleição. Bruno Salles, você rompeu com Joaquim Neto? Tomás, essa é uma pergunta que a gente vem sendo questionada diariamente. Essa questão de rompimento. Na política, eu creio que você, como todo gravataense, sabe, não existe isso de rompimento, de separação. O que aconteceu com Joaquim simplesmente foi eu seguir meu caminho político. Eu tive uma trajetória ao lado de Joaquim, todo mundo sabe, a gente saiu candidato no partido, sou do PSDB, mas eu não tive, como é que eu posso dizer, a segurança que a gente poderia disputar uma eleição majoritária desse partido. Após o término da eleição de deputado, eu comecei a seguir meu caminho, até porque a gente já tinha cumprido tudo que foi, eu posso dizer, acertado na política. Então, meu compromisso com ele era até a eleição de deputado, cumpri, como cumpro com todos os meus compromissos. Então, simplesmente seguindo minha carreira, minha política, até porque, Tomás, eu entrei na política para crescer politicamente. Não entrei na política para ser mais um. Se eu quisesse ser mais um, eu estaria no mandato de vereador, seguindo para uma reeleição, fazendo o que todo político de praxe faz. Não. A gente é um ponto fora da curva. A gente quer mais. A gente quer mostrar que tem capacidade de fazer. E é isso que a gente está fazendo aqui em Gravatar. Uma política séria, uma política realmente que respeita o gravataense, porque não adianta, Tomás, uma pessoa entrar na política e não ter o entendimento de que quem está pagando o seu salário é quem está em casa. Quem está pagando o seu salário é que está do outro lado, numa rua esburacada, que está querendo abrir uma lojinha e ter que pagar altíssimos impostos. Então, a gente tem que entender que a política, para ser feita aqui dentro de Gravatar, há mais de 20 anos, ela vem sendo feita de uma maneira... Eu quero dizer a você, gravataense, tem como ser mudado. Tem sim. A política de Gravatar precisa de uma nova dinâmica, ela precisa de novos políticos, ela precisa realmente que você, gravataense, entenda que a política de Gravatar está no passado. 20 anos, com 2 candidatos, 2 grupos políticos, e não mudaram o Senado dessa cidade. Bruno Salles, você falou aí que quem paga o salário é o povo. E recentemente houve uma polêmica sua num determinado meio de comunicação, onde um locutor perguntou a questão de salário, essa coisa toda, e você afirmou que era normal você ganhar 10 mil reais e queria que fosse até mais. É isso mesmo, Bruno? Você quer realmente que o político ganhe bem para fazer o que o povo precisa? Se todo político que ganhasse bem fizesse realmente seu trabalho,
ele estaria pagando certo. Sabe por quê, Tomás? Eu vou lhe responder. Aconteceu um projeto de lei na Câmara Municipal de Gravatá. De todos os vereadores que recebem R$ 10.000, apenas 4 votaram contra um projeto que prejudica direto a Previdência. Por quê? O projeto 025, ele diz que 40% do pagamento do comissionado do contratado vai ser por pagamento e 60% de verba indenizatória, que não paga imposto. Então, se esses que recebem os R$ 10.000 não tivessem conchavo com o prefeito, não tivessem acertos lá dentro da prefeitura, esse projeto não teria passado, não prejudicaria o povo gravataense, o vereador estava bem. Mas o que acontece é inversão. Aqui em Gravatá, como eu digo, em vários lugares do Brasil, o prefeito tem conchavo com o vereador para aprovar projetos que beneficia a ele próprio, porque um projeto desse não beneficia. Mas no caso, Bruno, esse projeto de verba indenizatória, que é o 025, onde o prefeito vai pagar 60% de verba indenizatória, 40% de salário. Significa aí, e os funcionários que sofrem essas consequências? Estão indo à justiça, estão indo ao Ministério Público, estão buscando seus direitos? Nessa próxima terça-feira, a gente tem uma reunião marcada na promotoria, onde vou levantar esse questionamento sobre esse projeto 025. Até porque eu vejo que é uma forma, na minha concepção, Tomás, é uma forma de tentar driblar o não pagamento dos impostos. No final termina a redução de salário, né? Indiretamente, Bruno? Não, Tomás, não reduz, porque você pega um valor 100%, você paga 40% de pagamento, 60% de verba indenizatória. E não seria inconstitucional? Por lei, sim. Se você tem uma empresa, você tem 10 funcionários. Dos 10 funcionários, você paga 40% de salário. E para complementar o salário dele, vamos supor um salário mínimo. Os 60% que você paga de verba indenizatória não vai pagar FGTS, não vai pagar nenhum tipo de imposto. É um prejuízo futuro para o servidor que está recebendo Com isso. certeza. Então. E o contratado também entra nesse contratado processo? E comissionado. Então, tanto o contratado como aquele que é relocado, ele vai continuar recebendo o valor que recebia em uma função, vai trabalhar por outra e vai receber as duas. E o efetivo, ele também entra nesse rol desse projeto de verba indenizatória? Não, mas é o efetivo que é prejudicado. Porque a partir do momento que o dinheiro sai para o contratado e ele não entra na Previdência, ele não entra como contribuição, eu creio... Pode faltar dinheiro para pagar os aposentados efetivos no futuro. Tem que ser mais claro. E aí, Bruno, você vai levar isso a outras instâncias? Você vai discutir com o promotor público, como já disse? Com certeza. A prefeitura ela tem que esclarecer melhor como é que vai ficar essa questão de arrecadação de impostos. E quanto tempo esse projeto? Ele é definitivo ou ele tem um prazo? Ele é definitivo. Ele é definitivo, ele não tem um prazo de duração? Não, de forma alguma. Um exemplo, se quem está recebendo por 2 cargos agora, vai legalizar. Então você está legalizando uma pessoa receber por 2 funções. É apenas trabalhar por uma. Isso já é crime. Só que a partir do momento que essa lei foi sancionada, não é mais. Certo. Bruno, uma outra questão ainda na área administrativa, ainda na questão dos servidores públicos, e também causou muita polêmica na cidade de Gravatá, é o repasse do reajuste dos professores, que houve movimento na Câmara, houve movimento na frente da Prefeitura. A gente passa na Prefeitura e vê que tem uma placa lá, a Prefeitura lutando por 1,5% do repasse do ICMS, alguma coisa assim. No entanto, na questão dos professores, a gente não tem essa mesma disposição da Prefeitura de repor as perdas que os professores tiveram e o reajuste do Fundeb. Como é que está essa situação dos professores, Bruno? Essa situação dos professores, ela vem se arrastando desde o ano passado. Ano passado, os professores perderam, se eu não me engano, foi 4 meses ou foi 5 de aumento salarial do piso. Onde o dinheiro, a partir do momento que ele é sancionado, o dinheiro já cai na conta automaticamente. A única coisa que o prefeito precisa é se normalizar a pagar a esses funcionários. Só que o que acarreta é que a prefeitura hoje, ela tem muito contratado. E a folha inchou, a folha da educação. Então, eles alegam que está em 104%. Ora, se está 104%
Porque está inchada, né? Exato. Já está errado. Ô, Bruno, outra questão ainda aí. Se a folha está inchada, Bruno, como é que a prefeitura lançou essa semana um edital de seleção simplificada para professores se eu já tenho 104%? E vamos lá. Como é que eu contrato mais gente se a gente não está conseguindo Exatamente. pagar os que já tem? É uma coisa complicada. Então, não faz sentido. A gente pediu desde o ano passado um extrato por cento de custo, que é um extrato detalhado da Secretaria de Educação, para a gente entender o que realmente está acontecendo com o dinheiro. A secretária Aninha se negou, disse que transparência, coisa que realmente não está, porque a gente precisa disso detalhado. Um exemplo, no portal da transparência tem dizendo quantos funcionários, quanto recebe, beleza. Mas eu preciso saber qual função essa pessoa está, em qual local ela está, se ela está relocada, quanto essa pessoa custa, quantos funcionários tem naquela secretaria. Então, eu preciso saber disso, é um direito que o vereador tem e a secretária sempre se afrontando e se negando. E você vai entrar com ação também contra isso, para que ela dê essas informações? O próprio Ministério Público já pediu a esclarecimento sobre essa documentação. O que a gente precisa é entender, porque o dinheiro está na conta. Ano passado já foi perdido, 5 meses. Esse ano já estamos em agosto. O dinheiro não foi repassado. Os professores foram para a frente da prefeitura. O prefeito retirou o carro de som na frente de uma manifestação passiva. Eu creio que ordeira, que só tinha pessoas de bem. E eles só estavam querendo tomar isso. O seu direito. O carro de som foi retirado por decisão da prefeitura de Gravatá. Não permitiu que o carro de som permanecesse na frente da prefeitura, convocando os funcionários, pedindo os seus direitos. Isso, e coisa que ele poderia ter resolvido com um simples diálogo. Não tenha dúvida. Chamava a comissão dos professores, olha, aqui, esclarecimento, Tomás. Se eu não tenho como pagar, eu tenho que comprovar que eu não tenho. E eu quero deixar bem claro a você, gravataense, o seguinte. Se a prefeitura cogitasse não ter esse dinheiro, Tomás, era muito simples. Para ela pegar o extrato, mandar para o governo federal, comunicando que não tinha o suporte desse dinheiro e o governo federal ia colocar o aporte para complementar o salário dos professores, coisa que não aconteceu. A secretária não mandou, o prefeito, sabendo do acontecido, não cobrou para que a secretária fizesse esse pagamento ou fizesse essa cobrança do governo federal. Como ele falou, se não tem dinheiro, o governo federal dá o aporte. Eles têm o dinheiro, não estão querendo pagar e não estão comunicando ao governo federal que não tem, porque eles têm o dinheiro em caixa. Bruno, essas questões todas você encaminha para um departamento jurídico seu. Você tem advogados seus que analisam, você tem especialistas que analisam. Não é um oba-oba, não é uma coisa da sua cabeça. Você faz tudo tecnicamente, juridicamente legal, manda para seus advogados. Só a partir daí é que você toma as decisões. Com certeza. Eu acho que quando a gente entra na política, a gente tem que saber que a coisa é séria. É profissionalização. Com certeza. Tem que ter muita ética que a gente fala e no que a gente cobra. Eu não posso falar uma inverdade aqui, Tomás. Eu não estou representando o Bruno Salles. Estou representando o gravataense. Estou representando o povo. Eu tenho que medir muito bem o que a gente fala e a gente tem que falar realmente o que consta nos documentos. O dinheiro do aumento de salário dos professores está na conta da prefeitura. Se a prefeitura quiser questionar, prove para mim, prove para os professores e prove para o Ministério Público. E para a população, né? Para a população que não tem esse dinheiro. Manda para o governo federal, eles mandam e diz para onde foi, né? Exato. Então, uma vez que não tem que dar justificativa para onde foi. É uma coisa bem simples. Então, eu estou questionando, até agora não obtive nenhuma resposta. Sei que o dinheiro foi repassado ano passado, mas perderam 4 ou foi 5 meses. Esse ano já vai 8 meses e os professores sem receber um aumento. A gente vai passar até o final do ano. Vamos supor que ele vai e legaliza o aumento. Mas o que ficou para trás, o retroativo, tem que entrar na conta do professor.
Isso não gera improbidade administrativa não, Bruno, do ponto de vista legal, ou seja, o prefeito se recusa a cumprir uma decisão legal, recebendo um repasse que veio destinado a uma determinada ação, não faz esse repasse para essa determinada ação, usa esse dinheiro talvez em outras coisas, ninguém está afirmando, é preciso realmente que o prefeito responda, e aproveito para dizer o seguinte, esse canal aqui, ele é imparcial, o prefeito Joselito, ele pode sentar aqui onde Bruno está sentado e vir dar as suas explicações desses questionamentos que estão sendo feitos, como também é evidentemente falar de outros pontos que a gente discutiu. Então esse é um canal democrático, assim como para o ex-prefeito Joaquim Neto, que vai ter as suas contas julgadas agora. Então esse é um canal democrático, feito especialmente para você, gravataense, ter o fato correto. Mas continue, Bruno, aí isso vai com ação, isso vai Ministério Público, isso vai essas cobranças. Exato. O que tem que ser questionado agora é, se não tem o dinheiro, comprove que não tem, que venha a verba federal. Certo. Ô Bruno, uma outra questão que também foi polêmica aqui em Gravatá e que você também, de certa forma, ficou envolvido diretamente, até por outros motivos, que foi a questão dos mototaxistas. Primeiro, na questão de que você fez alguns pontos de mototaxistas, deu qualidade, você não, né? Você teve apoio, eu soube, você me disse antes, que tinha tido apoio de empresários e com isso você conseguiu transformar em realidade um sonho dos mototaxistas. Essa foi uma questão. E a outra questão é com relação a uma isenção de impostos que houve também, que foi pedido seu, que foi projeto seu e que de repente chegou pelas mãos de outras pessoas. Foi isso que aconteceu? A questão foi titularização de posse. A gente pegou um projeto, legalização fundiária, Tomás, que veio da época de Bruno Araújo enquanto ministro das cidades. Sim. Eu vi aquele projeto, na época eu não era nem vereador, na época eu tinha só como é que eu posso dizer, a vontade de ser um político, e eu fiquei maravilhado com aquele projeto, porque a gente aqui em Gravatá, a gente tem, eu posso dizer, muitos bairros que cresceram desordenadamente com aquele contrato de compra e venda. E o cara que está lá no Porta Florada, o cara que está lá no loteamento Santana, no Princesa de Gales, ele não tinha a garantia. Quando eu entrei para vereador, Sim. Quando eu ganhei a política, a gente foi visitar os bairros e a gente começou a cobrar. E daí vinha aquele ditado. Mas esse bairro praticamente não existe. Esse bairro aqui não tem nem nome de rua. E isso me deixava triste, porque a partir do momento que um bairro cresce desordenado, ele cresce sem infraestrutura, ele cresce sem calçamento, sem iluminação pública, e a gente queria, de todas as formas, levar uma melhoria para aquele bairro. E não tinha nenhuma maneira da gente chegar lá sem dar legalidade a você, gravataense. Você que está aí no Porta Florada, no loteamento Santana, Princesa de Gales, para que você tenha a escritura de sua casa. A partir do momento que você tiver a escritura, ano que vem, você vai contribuir no IPTU. E nesse projeto que a gente colocou, importantíssimo, esse dinheiro era para voltar em melhorias para o próprio bairro. Aí você me pergunta, Bruno, se a gente legaliza 1000 casas no Porta Florada, ano que vem a gente calçou uma rua. Ano que vem a gente leva iluminação pública. Outro ano a gente leva saneamento básico. Isso, sim, é uma política pensando a longo prazo. E tem um projeto também, Tomás, que eu queria até falar para você, que eu acho que é um dos melhores não, acho que vai ser o melhor projeto que Gravatá vai fazer. Se a gente conseguir implantar isso com os vereadores, conseguir realmente um prefeito que tenha coragem de fazer. Todas as prefeituras do Brasil, Tomás, ela tem a sua arrecadação. Gravatá, ela tem, posso dizer que uma vantagem. Gravatá, ela tem 1.500, aonde paga-se o IPTU, aonde tem uma frequentação de pessoas muito grande na cidade. Isso cria uma cidade, eu posso dizer, estável, muito bem. Então, eventos importantes, né, que acontecem de vez em quando em Gravatá. Cenário nacional. E essa prefeitura não tem obrigação, projeto que garanta
a arrecadação do município em si, em um exemplo, em seus quase 400 milhões anual, vai 300 anual esse ano, e garanta, dizer assim, 5% desse orçamento, 5%, vai ser obrigado o prefeito a gastar não, a investir em calçamento e saneamento básico. Ele tem que ser obrigado. Como é a verba da saúde, a verba da educação, que são carimbadas, Exatamente. 25%, 15%. Agora eu pergunto, você que está em casa, que paga seu imposto, você acha justo você ser obrigado a pagar, se você abrir um salão de beleza na porta de sua casa, na garagem de sua casa, você só está com uma chapinha e um secador. Na hora que você coloca, chega o fiscal vai ter que e pagar. Aí quando você paga seu imposto para a prefeitura, você não tem uma lei que obrigue, tem que ser obrigado. Você está lá, você tem que cumprir metas. Não tenha dúvida disso. Você tem que cumprir metas, o dinheiro é Não público. tenha dúvida, o prefeito é um funcionário público durante 4 anos. Tem que ser. Então, esses 5%, é só fazer uma conta base, 370 milhões de reais, dividido por 12 meses. Você multiplica isso. 17 milhões e 500, aproximadamente. Então, a gente 1.700.000, 1.600.000 por mês para calçar a rua. Veja. Aí você tira aí, 17 milhões é pouco. É pouco para investimento. Mas isso é só obrigado. Não, é interessante. E esse vai ser um projeto seu, Bruno? É uma ideia sua? Vou colocar isso como projeto? Mas a gente precisa ter esse projeto, que é um projeto financeiro. Sim. A gente tem a ideia. Não pode legislar sobre projeto financeiro. Ele tem que vir da prefeitura. Mas como pré-candidato a prefeito, você pode incluir isso no seu plano de governo. Com certeza, isso vai servir a longo prazo para mudar a história de Gravatá. Porque qualquer prefeito que venha a suceder uma prefeitura, ele vai ser obrigado a cumprir aquela meta. Todo mês vai ter que ter rua sendo calçada. Todo mês vai ser obrigado a calçar rua. Uma ideia de se calçar as ruas de Gravatá que ainda faltam, porque também é uma injustiça. Uma rua é a calçada. E 10 ruas não são. Significa que 10 ruas vão continuar na chuva, na lama, enquanto que uma rua é beneficiada. A ideia é justamente socializar, já que a prefeitura é socialista, né, Bruno? Com certeza. Estão falando na linguagem dela, do padre Joselito, que é PSB, socialista, então seria socializar o calçamento de ruas. Com certeza. Isso é a melhor maneira, a longo prazo, de resolver o problema de Gravatá. E sem dúvida, Tomás, se você obriga a fazer uma coisa, se você vai ter uma meta, em 4 anos você vai ter que destinar quantos milhões em calçamento e saneamento básico. Então, sem sombra de dúvidas, é uma coisa que vai mudar. Gravatá realmente vai ser uma coisa que vai dar outro norte. E esses exemplos como emenda impositiva para vereador. Hoje, vereador, ele só depende de prefeito porque ele faz uma indicação de um projeto. Se realmente tiver muita relevância, é que o prefeito faz. E muitas das vezes, quando o vereador faz o projeto, o prefeito pega outro vereador que não tem nada a ver com isso, leva para o evento e diz que foi ele que fez. Como aconteceu comigo. Aqui em Gravatá, diversos projetos meus foi praticamente tomado pela prefeitura, dizendo que era deles, onde o idealizador foi eu. Então, a gente ia garantir que o vereador ia... Apropriação de projeto legislativo. Olha para isso. Para você... É uma matéria... Mas aconteceu. Aconteceu isso no título de posse do Porta Florada. Aconteceu isso quando a gente pediu aqui para que colocasse os detectores de metais nas escolas e as câmeras de monitoramento para dar segurança ao aluno e ao professor na sala de aula. Isso é um investimento. Claro, não tenha dúvida. Não é gasto, é investimento. Claro. Um recurso muito pequeno. Nem tenha dúvida. Eu vejo que gasta-se de transporte público aqui em Gravatá. É um absurdo, onde as escolas da gente estão precisando de um detector de metal. Não tenha dúvida. E não tem. É verdade. Olha, pessoal, veja só. A gente está chegando aí nos 30 minutos primeiros do bate-papo, né? Voltamos daqui a pouco, depois do nosso intervalo aí. A gente tem aqui o apoio da Localink, essa empresa de internet de Gravatá que não cai, não trava. Você assiste toda uma entrevista de 1 hora e pouca, sem ter problema com a internet. Por quê? Porque é uma internet de qualidade que realmente traz benefícios para a população. E você tem muitos planos da Localink aí para você escolher um. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta. E a gente está recebendo aqui nos estúdios uma visita muito importante. Uma grande jornalista de Gravatá que vem visitar a gente aí, porque a gente tem uma grande amizade, um grande carinho, que é a Yasmin Pontes. Vi nascer, vi crescer, vi se formar, vi trabalhar, ou seja, acompanhei toda a vida aí de Yasmin, é uma grande profissional realmente. Yasmin, bota sua cara aqui só para o pessoal lhe ver aqui, dar um sorriso para não dizer que eu estou mentindo depois e eu provar que eu passo por aí direitinho. Olha aí, abaixa aqui junto de mim, Bruno aqui.
mostrar você. Olhe para ali para a câmera, dê o seu tchauzinho aí para a população de Gravatá. Voltamos daqui a pouquinho, estamos de volta com o segundo tempo, o segundo bloco do nosso bate-papo com Tomás. Venha para a Local Link que a gente ajeita. Planos especiais para você. 100 mega por apenas R$ 59,90. 250 mega R$ 74,90. 350 mega por R$ 79,90. 450 mega por R$ 84,90 e 550 mega por R$ 99,90. E vem com filmes para você assistir sem travar e sem cair. Olha aí, estamos voltando agora com o nosso segundo bloco, né, aqui do Bate-Papo com Tomás, hoje com Bruno Salles, essa figura polêmica. Polêmica somente porque quer ser prefeito. Se ele não quisesse ser prefeito, se ele quisesse continuar vereador de Gravatá, se ele quisesse continuar recebendo ordens do prefeito, aprovando somente os projetos que vêm e não os seus, ele não seria polêmica, ele não seria criticado, ninguém estaria chamando ele para discussão. Mas como ele resolveu seguir a sua carreira solo, como ele disse, não quer mais tocar na banda, quer cantar, então aí as pessoas não querem mais um cantor. Preferem sempre o tocador de banda, que é aquela turma que fica ali nos bastidores. Bruno Salles, voltamos com você. E a primeira pergunta, a gente volta para a questão do mototaxista, deixando bem claro que você conseguiu melhorar a vida deles, fazendo alguns pontos de mototaxista, teve apoio de empresários aí que ajudou você nesse projeto. E a gente lhe pergunta, aquela polêmica da Câmara Municipal com os mototaxistas, se deu por conta de quê? Que projeto é esse de isenção? Nós, no primeiro mês que eu assumi a Câmara Municipal, eu tinha um débito, não só eu acho que eu como político, eu tinha um débito como mototaxista. Porque todo político que passou pela Câmara Municipal, entrou na Prefeitura, todo ele entrou com um discurso só. Vou resolver o problema da mototáxi. A gente vai fazer os pontos, a gente vai dar isenção, a gente vai ajudar. E todas as vezes, mototaxistas levantaram a bandeira, foram para a rua, olha, lutaram com o suor do rosto mesmo. Colocavam um prefeito, colocavam um vereador, os caras entravam lá, faziam da mesma forma. Esqueciam do mototaxista. Deixavam ele no sol, na chuva. Rapaz, o mototaxista, ele roda Gravatá todinho. Ele sabe onde estão os pontos certos de Gravatá, ele sabe onde está o erro, ele sabe onde está a rua boa, ele sabe onde é que está a rua ruim. Ele conversa com todo mundo. É a radiografia do município. Exato. Então, quando o mototaxista, quando eu entrei, eu tinha um compromisso. Eu sabia que eu não tinha prometido aquilo, mas na minha cabeça era compromisso político. Por quê? Se eu mostrar que realmente tem como trabalhar, o mototaxista vai entender que a política séria funciona. E a primeira coisa que fizemos foi, estava na pandemia, o ISS volta em melhorias para o mototáxi. Aprovamos primeiro ano. Não voltou. Segundo ano, vamos mostrar que o ISS pode voltar em melhorias. Ele não está pagando, ele não está contribuindo. Claro. A prefeitura é um retorno. Não estava ela não estava isentando receita. Ou tirando recursos de outro lugar. Ela estava investindo. É R$55 mil que o mototaxista paga por ano. Faça as contas, 20 anos aí, quanto é que não dá? Não tenha dúvida. Então, não foi voltado. Então, a gente aprovou o projeto pedindo para que fosse feito as cobertas de mototáxi. Não foi feito. Então, teve um momento que eu cheguei numa rádio aqui no município e disse ao prefeito e ao deputado, que era daqui do município, disse, olha, se vocês prometeram e não quer fazer, autoriza que a gente vai lá e faz. Autoriza que a gente vai lá, conversa com um, conversa com o outro, a gente faz um PPP, né? Com um empresário, com quem for. Aqui em Gravatá tem grandes empresários que querem ajudar o município, querem fazer parceria pública-privada, precisa de ter um incentivo mais a isso. Qualquer cidade de primeiro mundo faz participação com PPP, público-privado, e isso é importantíssimo para você. Você tem um empresário que ele tem uma empresa na rua, ele quer construir uma praça naquela rua para melhorar. Por que vai impedir o empresário de ajudar o município? Exato, Bruno. Os mototaxistas aqui em Gravatá conseguiram a emenda, fizeram apenas uma parte. Veja, o recurso veio, fizeram uma parte, ficou para a escadaria do cruzeiro e para os pontos de mototáxi.
A escadaria do Cruzeiro e o Mirante travou. Os pontos de mototáxi, se eu não me engano, só foram feitos 4. E em contrapartida, a gente conseguiu construir 2, conseguiu reformar 1. E, além disso, a gente conseguiu melhor. Pronto, que a prefeitura conseguisse, para que tirasse isso do papel. Para a nossa política agora. Mas vá, termine, conclua. O que a gente conseguiu foi que tirasse esse projeto do papel e tornasse realidade. Coisa que em 20 anos, Não muito foi político realidade. em Gravatá Não fez. não conseguiu. Coisa boa. Olha, um prefeito que sempre recebeu a população de Gravatá, os protestos, recebia os representantes, foi Sebastião Martiniano, que eu me lembro. Eu não conheço outro prefeito que abriu as portas de seu gabinete para receber o pessoal. O que é que você me diz disso, Bruno? Você, como prefeito, vai agir do mesmo jeito ou você recebe aquele povo que está ali protestando? Tomás, primeiro a gente tem que ter respeito com as pessoas. Eu creio que isso não é uma atitude respeitosa. Um cidadão gravataense, o cara que sai de casa para ir numa prefeitura, é porque realmente ele quer conversar com o prefeito. E outra, ele paga o salário do senhor. Eu tenho por obrigação de abrir a porta da prefeitura e entender. O senhor não precisa dizer um sim, o senhor não precisa fazer o que a pessoa quer. Mas atender e escutar é obrigação do prefeito. Ok. Vamos para a política agora. Está fazendo campanha de vereador dizendo que é para prefeito. Isso é verdade ou é brincadeira, Bruno? Não, até porque não é meu perfil. Eu acredito que quando a gente segue um caminho, a gente tem que ter um norte. E meu norte na política ele é bem claro. Como eu falei para você, para a gente participar de uma coisa pública, para a gente entrar na política, a gente tinha que se preparar, tinha que se capacitar. Meu plano, Tomás, era a longo prazo, entrar na política como vereador, passar um tempo na vereança e o próximo passo, prefeito. Só que quando eu entro na vereança, eu entendo que aquilo, para mim, ficou fácil. Eu entendo que, para mim, aquilo ali ficou pequeno para o tanto de coisa que a gente conseguiu fazer. E que pode fazer, né? Exato, ficou pequeno. Ficou não, tá pequeno. O gabinete hoje é um dos que mais trabalha aqui em Gravatá. A gente já recebeu diversos prêmios. Inclusive o Persona Agreste é um prêmio do Agreste. Eu quero dizer também, Tomás, que o gabinete ele tem que ser direcionado para o povo. E a partir do momento que a gente começou a direcionar, começou a atender a população, abrir a porta do gabinete, a botar o gabinete para a rua, que era o mais importante. Porque muito político deixa o gabinete como se fosse a rota de colisão da política. Claro. Que não é na rua. Então, meu gabinete, a gente tem as pessoas que trabalham no gabinete, mas eu tenho um gabinete de rua, que é o gabinete que frequenta os bairros, é o gabinete que vai nos distritos, é o gabinete que vai conversar com os empresários, é o gabinete que entende o que o... Mas não é o gabinete que você quer usar para o ano, porque você quer ser prefeito. Exato. É outro gabinete, você quer mudar de gabinete, quer sair do gabinete da Câmara para o gabinete da prefeitura. Mas é isso que eu estou querendo dizer. A gente conseguiu colocar um gabinete de vereador para trabalhar como se fosse uma prefeitura paralela. Então, hoje a gente com o gabinete, com apoio de advogados, apoio de médicos, de engenheiros, de, como é que eu posso dizer, agentes de saúde, de jornalistas, mototaxistas. Então, hoje, essa prefeitura paralela, que eu posso dizer, o meu gabinete, ele é composto por as classes de Gravatá. Identificando as questões, transformando em projetos. Como é que eu vou conversar com um comerciante? Como é que eu vou trabalhar para um comerciante se eu não converso com um comerciante? Okay. Como é que eu vou trabalhar para o feirante se eu não vou? Mas vai para prefeito, vai para prefeito. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. A minha pré-campanha nós estamos fazendo. A gente só vai oficializar na hora que assinar o papel, mas... Pela questão legal, mas é pré-candidato a prefeito. Pré-candidato, não tenha dúvida. Até porque eu não sou de voltar atrás em palavras. Quero até abrir um parêntese aqui e dizer que o Léo Gestosa, ele não está errado. Ele tem que buscar a melhoria dele também. Ele pode ser candidato a prefeito. Ele acha que as condições em determinado momento não deu e ele desistiu. Mas essa possibilidade de ser candidato, pré-candidato e candidato a prefeito é aberta a todos, até a mim, se quiser. Eu vou sair candidato a prefeito
precisa ter voto, precisa ter trabalho, precisa ter representatividade, precisa ter realmente as condições que tanto Bruno como Léo Gestosa hoje reúnem. São portadores de mandatos de vereador. Então, Léo, você não está errado não. A turma brinca com esse negócio de Léo Gestosa 2, de Léo Gestosa é candidato a prefeito, mas só para voltar para ser vereador. Você está certíssimo, Léo. Buscar o seu caminho, buscar a sua posição, a sua proposta. E eu vou trazer você para cá, Léo Gestosa, para você sentar aqui no próximo bate-papo com a gente, para a gente falar a respeito de seus projetos também, da sua vida, né? Do que você já passou na política de Gravatá, que eu sei também de uma parte do seu sofrimento. Mas, Bruno, você trouxe para Gravatá de forma indireta, porque você é do PSDB. Como é que fica essa questão do PSDB, Bruno? Hoje você é PSDB, pretende ser candidato a prefeito, o PSDB tem mais, a gente pode chamar o PSDB de ninho de cobras, não, Joaquim, Léo Duarte, Bruno Salles, ou seja, só tem cobra criada dentro do PSDB. E aí, como é que fica esse PSDB no ano que vem, uma vez que vai ter que ter um candidato só a prefeito? Léo Duarte é candidato a prefeito, Joaquim Neto é candidato a prefeito, Bruno Salles é candidato a prefeito, tudo no PSDB. E pode sair 3 candidatos, eu sei que tem mandato coletivo de vereador, mandato coletivo de deputado, mas de prefeito eu ainda não conheço mandato coletivo. Como é que fica essa questão do PSDB? O PSDB é o partido onde eu sou eleito, sou do PSDB, mas, como eu falei no começo, eu não tenho a segurança que esse partido realmente vai me dar as condições de sair candidato. Então, foi por isso que a nossa família pegou a presidência do Republicanos em nome do meu irmão, Danilo Salles, para a gente fortalecer e fazer realmente um novo cenário. Então, o Republicano seria como se fosse a sua base, caso o PSDB não consolide a sua candidatura a prefeito, você chegando bem nas pesquisas, você estando bem representativo, aí você teria a opção de, na janela partidária, que acontece no mês de abril, você fazer a transição para o Republicanos e sair candidato a prefeito pelo Republicanos. Exatamente. Então, o povo de Gravatá definitivamente está esclarecido. A questão do PSDB, Bruno continua nele por uma questão legal, ele não vai perder o seu mandato de vereador, mas em abril, na janela partidária, caso o PSDB não consolide a candidatura de Bruno Salles a prefeito, ele fará a transição para o Republicanos, que hoje está nas mãos de Danilo, que é irmão de Bruno Salles, é o presidente do Republicano em Gravatá, tem o apoio do deputado federal Silvio Costa Filho, não é isso? Costa Filho, do deputado estadual João Paulo Costa Filho. Que Silvio Costa agora é ministro do... E agora assumiu o ministério, ou seja, tem um ministro aí também apoiando, tem outros ministros também que dão apoio à candidatura de Bruno, então não é uma coisa dele. Assim como não é uma coisa dele também em Gravatá, porque ele vem de um pedido da população, não é isso, Bruno? Com certeza. Mas eu acho que um político, primeiro, para ele sair candidato, ele tem chamado. Ele não pode sair de casa e dizer, não, eu quero ser prefeito e ser prefeito. Você tem que ter um chamado. E isso a gente foi chamado nas ruas, a gente foi chamado pelo nosso trabalho, a gente viu que tinha possibilidade da gente sair com essa, como é que eu posso dizer, com essa pré-candidatura. E quando a gente sentou, a gente não foi sentar com um Zezinho, a gente sentou com um deputado federal, com Silvio Costa, porque a gente tem que ter bagagem de cima para trabalhar aqui. Como é que eu vou sair candidato a prefeito sem ter base fora para buscar recurso, para trabalhar para uma cidade, para a gente buscar aqui melhorias para a nossa cidade? Por falar em Silvio Costa Filho, a gente está já chegando quase no final, Bruno, daqui a pouco a gente vai para o fechamento, daqui a 5 minutos, mas por falar em ministro Silvio Costa Filho, todo mundo diz que ele é muito ligado a João Campos. João Campos é PSB e o padre é PSB. E essa conversa aí de que vai haver articulação para Bruno ser o vice do padre, entrar na disputa como vice do padre, como a gente está ouvindo por aí pelo pessoal. Bruno vai ser o vice do padre por conta de Silvio Costa Filho, porque a questão de Gravatá é resolvida lá em Brasília, é resolvida lá no Palácio. Como é que fica isso na sua cabeça aí? Ele ficou aperreado agora. Não... me diga aí, não vai ser o vice agora não, falta 1 ano e 2 meses ainda. É fora de cogitação, até porque o Partido Republicano tem autonomia, até com respaldo de Silvio Costa, aqui, agora de Samuel Andrade, que é o novo presidente. Nós temos a, que eu posso dizer, a família Salles em si, representando pelo presidente Danilo. A gente tem autonomia do partido aqui na nossa cidade, para a gente decidir quem colocar na majoritária. Então, a gente tem independência disso.
até porque o nosso compromisso, quando foi firmado para sair nessa pré-campanha, ele foi firmado com pessoas de bem, foi com o deputado João Paulo Costa, com o ministro Silvio Costa, com o pai dele, que é o suplente senador, Silvio Costa. Firmamos o compromisso com todas essas pessoas em uma jornada para mudar o cenário de Gravatá. Veja, para a gente sentar numa cadeira feita essa aqui de prefeito, a gente tem que entender que a complexidade é maior do que a gente imagina. A gente tem que ter um braço forte em Brasília, a gente tem que ter um braço forte na Alep, a gente tem que trazer pessoas que tenham bagagem e recurso suficiente para a gente trabalhar da maneira que a gente quer trabalhar por Gravatá. E para a gente encerrar, Bruno, o nosso bate-papo de hoje, vamos ter outros. Né? Você vai ser pré-candidato a prefeito até a convenção e depois da convenção vai ser candidato a prefeito, então vamos ter muitos bate-papos. Mas para a gente encerrar, que motivos alguém que deseja ser vereador de Gravatá teria para se filiar ao Republicanos? Qual é a diferença do Republicanos para os outros partidos para ele vir? Para o Republicano dizer, eu vou ser candidato a vereador pelo Republicanos, porque o Republicanos tem isso que os outros não têm. O que é que o Republicanos tem de diferente dos outros partidos? Uma chapa pura. Chapa pura. Não vai ter vereador de mandato. O partido ele é formado para eleger o gravataense. O que é que eu posso dizer? Eu chamo o Partido Republicano o partido de puro sangue, aqui de Gravatá. Por quê? A partir do momento que você pega uma chapa de um prefeito, onde ele tem base 12 vereadores, 11 vereadores, ele vai ter 5, 6 partidos. Ele vai ter que colocar 2 vereadores de mandato por partido. Então, quem entra no partido base, ele vai ter que lutar com 2 vereadores eleitos. Então, quem entra hoje no Republicanos, ele vai entrar para disputar uma eleição. Mesmo nível, né? Todos iguais. Mesmo nível. Nenhum vereador eleito. Nenhum vereador eleito, um partido que dá a garantia que o gravataense vai ter como se eleger vereador. Até porque a próxima legislatura vai para 17. O coeficiente cai. O coeficiente caindo. A gente colocando as pessoas certas, no partido certo, o gravataense vai ter a oportunidade de se eleger vereador. Aproveita, faça as suas despedidas aí do nosso público aí, de quem está assistindo a nossa entrevista, e eu volto daqui a pouco para o encerramento. Queria agradecer a oportunidade, Tomás, desse bate-papo, dizer que para mim foi muito salutar a gente conversar um pouco da cidade e eu poder também expressar um pouco do que a gente está fazendo no dia a dia, porque a gente aqui, quase 1 hora de conversa, tem como conversar bem o que a gente está querendo falar. E agradecer a você que está em casa, que vai ver o vídeo, e que você observe bem esses candidatos que estão pela frente, observe bem quem estão fazendo, quem está trabalhando, seu vereador, seu prefeito, o político que você votou. O importante é você cobrar. Se você votou, visite esse vereador, cobre dele. É importantíssimo que a população participe da política. É dessa forma que a gente muda a política. É de dentro dela. Esse foi mais um bate-papo com o Tomás. Agradecemos aí a presença do Danilo Salles, irmão de Bruno, que está aqui com a gente também, da nossa jornalista Yasmin, essa menina aí de ouro aí que trabalha nessa comunicação de Gravatá, faz um trabalho fantástico. Ao William, que também está com a gente aqui acompanhando o Bruno. Então, a gente fica muito feliz. Esse foi mais um bate-papo com o Tomás e voltamos na próxima semana com outro bate-papo com o Tomás, dessa forma, imparcial, ouvindo todo mundo, aberto a todos os candidatos. Não temos cor de camisa, cor partidária no bate-papo com o Tomás. Bate-papo com o Tomás é bate-papo do povo de Gravatá, para o povo de Gravatá, e sempre será feito para que a população possa conhecer, saber e ver o pensamento daqueles que desejam dirigir os destinos da cidade de Gravatá. A todos um bom final de semana, um bom domingo e na próxima semana mais um bate-papo com Tomás.